Evandro, minhas peças estão perdendo o brilho. O que eu estou fazendo errado? Dá só uma olhada nessa peça aqui. Nesse caso, nesse exemplo, vamos focar somente no brilho de cima da peça, no brilho que está na superfície da peça. Olha só como é um brilho um pouco estranho, talvez até para alguns um pouco fosco, mas que não parece, não se assemelha com aquele brilho típico do vidro. Por exemplo, o brilho dessa peça aqui. Por mais que as duas peças sejam muito parecidas, foram feitas no mesmo dia praticamente, uma delas aconteceu um problema que a gente chama de desvitrificação. E é o que você pode fazer para evitar esse problema que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te mostro como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro ou até mesmo vidro plano em peças variadas usando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno. Caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa com um passo a passo muito simples que qualquer pessoa iniciada ou não na vidrofusão pode seguir, eu vou deixar o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Nele você vai encontrar técnicas, dicas, passo a passo e projetos muito interessantes que você pode estar colocando em prática ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. E esse vídeo está sendo patrocinado pela UP Brasil, que é uma empresa especializada em projeção e criação também de fornos de alta temperatura. Ela é uma empresa nacional também muito conhecida pela qualidade dos seus fornos. Eu, por exemplo, sempre estou utilizando aqui nos meus projetos o forno do tipo mufla. E claro, caso você queira um forno um pouco maior ou até mesmo com um formato diferente, basta você entrar em contato com a UP Brasil, que com certeza ela poderá produzir um forno que vai suprir as suas necessidades. Eu vou deixar o contato da UP Brasil aqui na descrição. Desvitrificação, o que é e como acontece. Galera, para que a explicação fique o mais didática possível, eu vou explicar aqui de uma forma bem simples para vocês o que é essa tal desvitrificação. Vamos supor aqui, que aqui a gente tem a superfície do vidro de uma peça sem a desvitrificação e, aliás, vamos focar aqui primeiro na peça sem a desvitrificação. Uma das formas mais simples de se observar se a peça está ou não com desvitrificação, aconteceu ou não esse problema, é através da observação, a olho nu. Então, o que acontece? O vidro normal, em que a superfície dele está totalmente lisa, o que acontece se aqui a gente tem o observador? Vamos supor que aqui é um olho. Aqui a gente tem a luz. Quando a luz vem, aqui é a base da peça. A luz vem, ela bate aqui na peça e logo, como a superfície é 100% lisa, a luz reflete praticamente no mesmo ângulo em que ela chegou. Então ela vem aqui, bateu aqui no vidro, reflete no mesmo ângulo e a gente tem aquele brilho típico do vidro. Uma peça praticamente perfeita sem a desvitrificação. Já uma peça que aconteceu esse problema, criaram-se pequenos cristais na superfície do vidro onde ela não está mais 100% plana. Digamos assim que a parte do vidro, a parte tá mais ou menos como se fosse dessa forma aqui, ó. Ela não tá mais plana, ela continua reta, por mais que aqui eu tenha feito a linha um pouco torta, ela continua reta, mas você percebe que existe uma aparência estranha, como eu expliquei nessa peça aqui em relação a essa peça no começo do vídeo. Então, de novo, aqui é a lâmpada e aqui é o observador. Quando a luz vem e bate aqui na superfície, o que acontece? Ao invés de refletir a imagem dessa forma aqui, o brilho, na verdade, como o vidro ele está todo cheio de pequenos cristais, microcristais, o que acontece? Ela vai refletir a luz, ela vai ser direcionada para várias direções diferentes. É por isso que a gente, observando uma peça com desvitrificação, parece que ela perdeu totalmente o brilho dela, porque de fato ela não está mais enviando o brilho, o reflexo da luz diretamente para você, ela está enviando para tudo que é lugar. E é claro, pessoal, que você pode utilizar esse problema ao seu favor, desde que você tenha uma noção clara do porquê você está criando uma peça com desvitrificação. Por exemplo, nesse painel aqui que a gente fez em 2021 em Ermelino Matarazzo, que é um painel de 53 metros, eu utilizei de algo semelhante à desvitrificação para que o painel pudesse ser visto de qualquer ângulo, sem a interferência da própria luz. E o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que você está olhando o painel de uma determinada posição e a luz do outro lado está refletindo nele. Por consequência, como a luz está refletindo nele, você não conseguirá ver a arte onde a luz está batendo nele. Isso acontece com o reflexo do próprio vidro. Por exemplo, aquela janela que você não consegue ver o que está dentro porque a luz está refletindo no vidro e você está vendo somente o clarão da luz. Eu procurei ao máximo possível evitar esse tipo de problema nesse painel, criando algo semelhante a isso daqui. É claro que não foi exatamente a desvitrificação que eu fiz
acontecer no painel. Foi simplesmente uma técnica um pouco diferente para dissipar a luz. Mas caso você esteja pensando em fazer uma peça onde ela, no resultado final, você quer que ela realmente seja uma peça com bastante brilho, você tem que evitar alguns problemas. Sujeira no vidro. Pessoal, no momento que você está preparando ou até mesmo montando já a sua peça para ser levada para o forno ou até mesmo para a mufla, você tem que se atentar ao máximo em fazer a higienização de forma correta, todas as partes que vão compor aquela peça. Porque se, por exemplo, você está utilizando aqui um pedaço de vidro, esse daqui, ó, por exemplo, tá vendo que aqui na parte de cima está muito suja? Se você não se atenta em fazer a limpeza, é claro que aqui está muito visível, né? Eu não sou doido de colocar essa peça aqui para passar pelo processo de fusão, porque eu sei que o projeto vai dar errado. Ele já está errado desde o início. Mas vamos supor que mesmo assim o vidro está com aquela aparência limpa, digamos assim. Você não se atenta a fazer uma nova higienização no momento que você prepara o projeto para o forno, pode acontecer da própria poeira do ambiente, ela se localizar ali na parte de cima, na camada de cima da sua peça. Quando você levar para o forno e passar pelo processo de fusão, essa poeira vai fazer com que aconteça exatamente isso daqui que eu expliquei. Aquela poeira, ela vai se fundir com a parte de cima do vidro, causando assim pequenas partes onduladas, onde a luz, quando ela bater, ela vai se dissipar. Então a própria poeira é um dos causadores da desvitrificação. Oleosidade da pele. Outra coisa que você deve se atentar para que não aconteça a desvitrificação das suas peças, ou seja, elas perderem um brilho, é em relação à oleosidade da sua pele. Galera, eu tenho a pele bastante oleosa, principalmente se eu tô me sentindo pressionado, digamos assim, a criar um determinado trabalho onde eu tenho um prazo para entrega, minha mão ela começa a suar. E se eu não tomar os devidos cuidados durante o preparo da minha peça, a própria oleosidade da minha mão, ela vai fazer com que a desvitrificação aconteça, porque a oleosidade, como ela é algo orgânico, nesse caso do meu corpo, do seu corpo também, se eu toco ali, ela vai causar uma reação química na peça, que, falando aqui um pouco de pigmento, muitos pigmentos, eles têm ali elementos orgânicos que fazem com que eles também fixem na peça. Então assim, trazendo isso para a oleosidade ela também é um material orgânico que no momento em que a peça for submetida a alta temperatura, aquela oleosidade ela vai sim ser um causador da desvitrificação. Caso você suspeite que isso não pode ser verdade, faz o seguinte teste: pega um vidro, limpa ele o máximo que você conseguir, vem com o seu polegar, limpa ele também, deixa ele limpo, os dois limpos, o vidro limpo e o polegar limpo. Monta a sua digital no vidro, observa se a sua digital realmente vai estar ali no vidro e leva ele para fazer a fusão com aquela digital para cima. Não é fazer a digitalzinha aqui e colocar um sanduíche em cima, a segunda camada em cima. Não, você vai deixar a digital aqui e vai deixar o vidro em cima, a sua digital para cima. Faz isso e observa se no final da fusão você não vai conseguir ver aquela sua digitalzinha linda e bela ali em cima, reluzente, fazendo com que a luz se dissipe ao bater nela. Ou seja, não somente a oleosidade da sua pele, mas outros fatores também que envolvem o seu orgânico podem afetar também a sua peça diretamente, causando a desvitrificação. Temperatura. Galera, pode parecer meio que estranho falar que a própria temperatura pode causar a desvitrificação, mas vai por mim. Lembra do ciclo de cozedura, o ciclo de queima de uma peça, onde todo ciclo ele tem pelo menos uma rampa, que é uma alteração de temperatura? Essa rampa ela vai passar por várias temperaturas até atingir o ponto que eu chamo de temperatura de trabalho, que é o tempo pela qual você programou o seu forno para chegar através dessa temperatura causar um determinado resultado à sua peça. Então, em toda queima existe uma rampa de subida e uma rampa de descida que passa por várias temperaturas. A temperatura que você deve levar em conta para que não aconteça a desvitrificação giraria em torno entre 680 graus e 730 graus. Pessoal, se a sua peça passar muito tempo nessa temperatura, pode ter certeza que as chances são que vai acontecer com que a peça desvitrifique no final do processo e você vai ter uma peça com resultado semelhante a essa daqui que eu mostrei no começo do vídeo, onde a superfície dela está totalmente, entre aspas,
sem brilho, ou seja, ela está dissipando a luz para vários locais diferentes. Inclusive, se a gente observar bem na peça, aqui tem uma mancha, uma pequena manchinha que eu suspeito e tenho quase certeza que isso daqui foi sujeira no próprio vidro. Ah, Evandro, mas para mim esse daí é o brilho típico do vidro. Não é não. Olha só, vamos comparar aqui uma peça onde a superfície está desvitrificada com uma peça onde a luz realmente está sendo refletida, como eu expliquei aqui para você. Olha só, enquanto a luz está dissipando, olha só a diferença. E nessa daqui, mesmo que o vidro não esteja 100% plano, ou seja, como eu fiz essa peça utilizando garrafa de vidro, e a garrafa de vidro tem sim uma variação de espessura em uma única placa dela, mesmo assim a gente pode observar que nessa peça aqui não aconteceu a desvitrificação, diferente desse primeiro exemplo. E aí, você já realizou algum trabalho que a sua peça perdeu o brilho? Já aconteceu a desvitrificação com você? Deixa aqui no campo dos comentários para mim saber. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Nele eu explico como que você pode criar não somente peças como essas que eu expliquei nesse vídeo, mas uma linha completa, uma quantidade muito grande de outros projetos que você pode estar executando ainda hoje no conforto da sua casa. O link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!